Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo sejam uma realidade plena, absoluta, incondicional em sua vida. E que a mesma bênção que Deus prometeu para Israel, que Ele hoje realize em você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você com misericórdia, com paz, com alegria, com felicidade. E que as suas bênçãos sejam abundantes na tua vida e na tua casa. Deus é contigo. Enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim. Ao trono, no santíssimo lugar, me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar, para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim. Ao trono, no santíssimo lugar, me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar, para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo.
Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui diante de Ti. Queremos agradecer pelo sol, queremos agradecer pela chuva, queremos agradecer pela vida, queremos agradecer pelo Espírito Santo, esse Deus maravilhoso que escolheu deixar o céu com todo o seu conforto, com todos os seus atributos e ficar aqui conosco, ou melhor, não desistir da gente até que nos leve perfeitos a estar na Tua presença para sempre. Queremos ser aperfeiçoados, Pai. Queremos ser purificados. Queremos ser transformados pelo Espírito Santo. Muito obrigado pelo Espírito Santo. Muito obrigado também pela graça redentora de Jesus Cristo. Maravilhosa graça que nos alcança, que nos abraça, que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá fé, que nos dá certeza de um amanhã melhor para cada um de nós. Obrigado pela graça maravilhosa, e a graça é Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Que esta graça preencha plenamente todos os recantos da nossa alma, do nosso ser, do nosso existir, do nosso fazer, para que em tudo o Senhor seja glorificado em nossa vida. Abraça-nos, Pai. Aceita-nos, Pai. Toca-nos, Pai. E ajuda-nos, Pai. Porque somos fracos e precisamos desesperadamente do Senhor. Mas obrigado também pela Tua palavra. E agora queremos entender esta palavra. Por isso, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que pelo Espírito Santo, pela iluminação da Tua palavra, possamos crer, possamos fazer a diferença onde estivermos. Possamos também, ó Deus, testemunhar do Teu nome e da Tua verdade, porque a Tua verdade está arraigada, alicerçada, embasada em nosso coração. Fala conosco. Perdoa-nos, abraça-nos, salva-nos, cura-nos e, acima de tudo, assista-nos com as Tuas bênçãos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, a mensagem de Hebreus é uma mensagem preocupante. Eu fico muito preocupado quando eu apresento essa mensagem de Hebreus capítulo 6. Por quê? Porque eu tenho dois caminhos. Mesmo quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu tenho dois caminhos a seguir. Eu volto a citar, por exemplo, o caso de Saul. Saul vivia uma vida comum, ajudava seu pai, o Senhor Quis, cuidava da roça, cuidava das ovelhas, cuidava dos rebanhos do gado do seu pai. E um dia, Deus o chamou para ser rei. Deus o escolheu para ser rei. Samuel encontra-se com Saul. E ao se encontrar com Saul, Saul agora recebe a plenitude do Espírito Santo. E ao receber a plenitude do Espírito Santo, Saul, diz o texto, foi mudado. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 e versículo 10. Ele foi mudado em outra pessoa. Quando eu aceitei o Evangelho, quando eu abracei a fé, quando eu criei na verdade da palavra de Deus, e aceitei o Evangelho da salvação em Jesus Cristo, diz o texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós vamos começar a nossa mensagem hoje nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o que está escrito. Está escrito assim:
E se alguém, olha a partícula se aqui de novo. Se alguém está em Jesus Cristo. Lá em Hebreus nós lemos ontem que a gente, quando aceita a graça, aceita a verdade, a gente tem participação no Espírito Santo. E em Coríntios está dizendo que se você está em Jesus Cristo, se você tem parte com Jesus Cristo, se você segue a Jesus Cristo, se você é um com Jesus Cristo, você pode continuar fazendo as mesmas coisas, se comportando do mesmo jeito, falando a velha linguagem. Não está escrito isso não, tá? Vou ler direitinho o texto para você perceber. O texto está escrito: se alguém está em Jesus Cristo, ele é uma nova pessoa. Se alguém está em Jesus Cristo, é uma nova pessoa. E essa nova pessoa, ela vai viver para fazer a vontade de Deus. As coisas antigas, o velho eu, com seus hábitos, costumes e erros, pecados acariciados, ele é trocado, ele é substituído por essa nova pessoa. Paulo, ele foi um tanto radical aqui. Paulo diz que se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram. E agora você tem que viver de modo novo, de modo diferente. De modo que realmente exalte e glorifique a Deus. Isso é uma ação radical que o Espírito Santo precisa e quer fazer na nossa vida. Não dá para a gente ser um cristão sem passar por essa metamorfose radical. Eu até costumo pensar e dizer que ou o Evangelho ele faz uma grande revolução na nossa vida, ou ele não tem poder. Se o Evangelho é o poder de Deus, então ele tem poder para matar o Renivaldo e fazer o Renivaldo ressuscitar um novo Renivaldo, com novas atitudes, novos sonhos, novos projetos, novos comportamentos, novas linguagens, novos relacionamentos, tudo novo. E Paulo diz aí, as coisas velhas passaram. Você agora não vai viver mais segundo os ditames da velha natureza. Você agora vai viver de acordo com a vontade do Criador. E a vontade de Deus se expressa na obediência a todos os seus mandamentos. Muita gente insiste em dizer que os mandamentos foram anulados. Eu não encontro isso em lugar nenhum da Bíblia. Aliás, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar na Bíblia qual o versículo da Bíblia, qual é o capítulo, qual é o versículo da Bíblia que Deus disse que ele mudou a sua lei, mudou os seus mandamentos. Não existe isso na Bíblia em lugar nenhum. Ao contrário, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus Cristo foi muito mais radical do que Paulo, né? E eu convido você a assistir minha série O Jesus Radical, que é a série mais assistida do meu canal. Até mais do que a série Daniel e a série A Verdade ou qualquer das 3 séries do Espírito Santo. Mateus capítulo 5, eu até já expliquei esse texto aí na minha série O Jesus Radical. Leia comigo Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Olha o que Jesus Cristo vai dizer. Eu não vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Não pense que eu vim revogar a lei. Ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí verso 18. Porque, na verdade, eu vou dizer para vocês, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio
será tirado da lei até que tudo se cumpra. Aquele que violar um dos pequenos mandamentos do Senhor, posto que dos menores, ele não tem herança no reino de Deus. Então, Jesus Cristo foi muito radical aqui. Assista a minha série, O Jesus Radical, você vai gostar. Então, na vida cristã, eu tenho duas opções. Ou eu cresço, ou eu morro. A igreja do Apocalipse, Jesus Cristo vai dizer, a uma das igrejas do Apocalipse, Jesus Cristo vai dizer que eles estavam mortos. E eu já falei nessa série aqui, que o cristianismo moderno precisa ser ressuscitado. Quem sabe eu mesmo precise ser ressuscitado, porque meu cristianismo tem sido muito vazio, destituído do poder de Deus. A igreja de Sardes, Deus diz, vocês têm nome de que estão vivos, mas na verdade você está morto. Meu querido, na vida cristã só tem duas opções. Ou você está vivo, ou você está morto. E o cristão morto é aquele que embora seja batizado, embora esteja na igreja, embora esteja fazendo coisas na igreja, ele não tem um relacionamento pessoal. Lembra da mensagem de ontem? Um relacionamento pessoal com Deus. Nem pessoal e nem personalizado. Se você analisar a vida de Davi, se você analisar a vida de Daniel, a vida do próprio José no Egito, né? José nunca foi do Egito, por favor, tá? Nunca diga José do Egito, não. Ele nunca foi do Egito. José esteve no Egito. Assim como eu e você não somos do mundo. Tá? Nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Nós somos filhos de Deus, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, Renivaldo, então como é que eu sei se eu estou morto ou se eu estou vivo? Vamos para Hebreus, capítulo 6. A gente vai ter que entender esse texto aqui, porque esse texto aqui é terrível. Paulo, se tem um texto radical de Paulo aqui, onde Paulo chega dizendo no capítulo 5 que você está precisando melhorar porque você ainda está tomando leite. Você é um cristão, um bebê que ainda precisa do leite. Então Paulo vai dizer que você, o cristão que ainda está bebendo leite, ele comete alguns erros e esses erros o levará a negar a fé, a rejeitar o Espírito Santo, e ele nunca vai desenvolver sentimento de arrependimento, assim como Satanás nunca desenvolveu qualquer sentimento de arrependimento. Então Paulo vai explicar aqui que existem 3 coisas que eu recebo para ser um cristão vivo. Preste atenção. Vamos ler de novo do verso 1 até o versículo 4, tá bem? Diz assim, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Jesus Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo ou novamente a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos e a ressurreição de mortos ou do juízo final. E isso faremos se Deus permitir, diz o verso 3. Agora, verso 4. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, eu expliquei ontem que é a salvação em Jesus Cristo, e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, verso 5, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Então Paulo fala aqui de 3 coisas essenciais para você ser um cristão vivo. Primeiro, versículo 4, diz, olha, provaram o dom celestial. Uma vez que eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal,
Eu estou provando a salvação. E me entenda de uma vez, muita gente não sabe definir o que é salvação. O que é salvação? Muita gente pensa que salvação é quando Jesus Cristo voltar, ele olhar para mim assim e dizer, Renivaldo, você merece ir para o céu, então suba. Salvação é você parar de ter problemas. Salvação não tem nada a ver com isso. Quando Jesus Cristo vier buscar seus filhos, não haverá salvação, haverá glorificação. É totalmente diferente. Salvação. A salvação, ela tem 3 definições na Bíblia. Paulo disse para o carcereiro disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e a sua casa. Então o que é salvação? Então a salvação, primeiro, de acordo com a Bíblia, salvação é você aceitar a morte de Jesus Cristo como sua. A meditação de hoje terminou dizendo assim, o castigo que eu merecia recaiu sobre Jesus Cristo. A enfermidade, ele levou sobre ele a enfermidade que era minha. A culpa que era minha, ele tomou sobre si. Então, a morte de Jesus Cristo, ela é substitutiva. Ou seja, Jesus Cristo morreu para que o Renivaldo não precise morrer. Para que o Renivaldo tenha a vida eterna. Jesus Cristo não morreu morte comum. A morte que você vai descansar na sepultura dos seus afazeres, dos seus problemas. Jesus Cristo morreu morte eterna. Para que eu tenha a vida eterna. Então, essa é a primeira definição de salvação. Segunda definição de salvação é libertação da culpa. Como, Renivaldo? Diante da lei eu sou culpado. Então, a Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: o salário do pecado é a morte. Então a morte de Jesus Cristo me liberta da culpa, da transgressão da lei. Ou seja, a morte de Jesus Cristo, ao justificar a lei, porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Então a morte de Jesus Cristo, ao justificar a lei, ela me liberta da condenação imposta pela lei. E a terceira definição de salvação, além de ela ser um substituto de Jesus Cristo, me substituir, ou seja, ele morreu por mim, agora ele me liberta da penalidade da lei, da condenação da lei. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: agora que eu estou em Jesus Cristo, nenhuma condenação há. Porque eu não vivo mais contrário à vontade de Deus ou contrário à lei de Deus. Eu agora tenho o Espírito Santo que me leva a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode ler Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Paulo vai dizer que aqueles que não obedecem à lei, que não têm o Espírito Santo, ele nem tem prazer em obedecer à lei. Porque ele é inimigo de Deus. Então agora eu sou reconciliado com Deus. Isso é salvação. A terceira definição é reconciliação. Ou seja, eu perdi o contato com Deus pelo pecado e agora Jesus Cristo vem. Ele morre por mim. Ele me liberta da condenação da lei
e ele me reconcilia, ele me reconecta com Deus, ele me liga novamente a Deus. Por isso, Coríntios, Paulo vai dizer que em Coríntios, se você está em Cristo, se você recebeu o dom celestial, se você recebeu essa salvação, você é uma nova pessoa. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por você. Ele substituiu você na cruz. A morte que era minha, ele morreu para que eu tenha vida e vida eterna. Ele me liberta da condenação da lei e agora ele me liga novamente a Deus. Isso é salvação. Eu estou ligado a Deus. Quando Jesus Cristo vier, hoje eu vivo uma vida de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, quando Jesus Cristo vier, agora eu vou ser glorificado diante do universo. Por quê? Eu vou viver na presença de Deus. Isso é glorificação. Quando Jesus Cristo vier, ele não vem salvar ninguém. Ele já veio salvar. Jesus Cristo não vem salvar ninguém. Ele vem resgatar os salvos. Ou seja, ele vem dar a glorificação aos salvos. Nós seremos glorificados na vinda de Jesus Cristo. O próprio livro de Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer justamente isso. Na vinda de Jesus Cristo, nós seremos glorificados. Então, na vida cristã, para você estar vivo, você precisa aceitar a salvação. Mas, Renivaldo, eu já aceitei a salvação. Meu querido, aceitar a salvação é muito mais complexo do que a gente simplesmente dizer: eu estou salvo em Cristo. Estou salvo, estou salvo, estou salvo. Lógico que eu costumo dizer no meu canal que a gente tem que ter certeza dessa salvação. Eu tenho que ter essa certeza. Se Jesus Cristo vier hoje, se ele vier amanhã, eu tenho que ter certeza que ele vai me glorificar. Por quê? Porque eu glorifico aqui. Leia comigo o Salmo 91. Você talvez esteja dizendo assim: mas Renivaldo, não é possível. É possível. É tudo possível. Salmo 91. Veja o que acontece, que a Bíblia não mente. A vinda de Jesus Cristo não é para salvar. Muita gente hoje está na igreja vivendo uma ilusão. E aí nós vamos entrar na história das 10 virgens. Tá? E aí eu vou concluir, depois de eu ler o texto aqui, eu vou concluir a história de Saul. Não é? Por que que Saul foi mudado em outro homem, mas ele não cresceu? Por que que ele recebeu a plenitude do Espírito Santo e ele não cresceu? Mas tá lá em Hebreus, tá bem? Vamos também, assim como temos 3 coisas que nos mostra a nós e aos outros que nós estamos vivos, há também 3 coisas que mostram que a gente está perdido dentro da igreja. O texto de Hebreus é complexo demais, muita gente nem sequer prega esse texto e muita gente faz questão de nem ler o texto, porque ele realmente é um retrato da gente diante de Deus. Ou eu sou cristão ou eu não sou. Ou eu sou o verdadeiro filho de Deus, ou eu estou salvo ou não estou salvo. E aí a gente vai analisar justamente à luz das 10 virgens, né, da parábola das 10 virgens. Leia comigo o verso 13 e 14 do Salmo 91. Versículo 12 diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos e você não tropeçará em pedra alguma. Você vai pisar o leão e a serpente, vai calcar o leãozinho e a serpente. Diz o verso 14: porque você se apegou a mim. Isso é salvação. Olha, observe, ligar-se a Deus. Mas eu não posso me ligar a Deus sem eu ter essas 2 certezas antes. A certeza de que Deus me perdoou, que a morte de Jesus Cristo é suficiente para apagar toda a minha vida de pecado e me dar um novo coração. Eu preciso crer que a lei de Deus não é um problema para mim, ela é uma solução. E ao ser uma solução, a morte de Jesus Cristo me liberta de toda a condenação da lei. Porque eu agora vou viver em Cristo
de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus se expressa na obediência aos mandamentos. Eu não obedeço para me salvar. Ao contrário, a obediência é uma prova da minha salvação. É uma prova, é um fruto da minha salvação. Só os salvos obedecem. Só quem é espiritual obedece. Verso 14, você se apegou a mim com amor, então eu vou livrar você. Vou colocar você a salvo. Porque você conhece o meu nome. Olha aqui a salvação. Como é que Deus vai colocar a salvo? Então Deus vai libertar você da condenação da lei, e Deus vai mostrar a você que Ele tem o remédio para o seu pecado. E o remédio é o sangue precioso derramado por Jesus Cristo. E aí verso 15, você me invocará e eu responderei você. Eu estarei com você na angústia e vou livrar você em todos os conflitos que você atravessar. Eu vou livrar você, vou dar vitória a você em todas as batalhas que você travar. E ainda vou glorificar você. No final, vem a glorificação. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, também Daniel diz que no final, você vai resplandecer como luzeiros no reino de Deus. Então a glorificação é uma coisa, mas para alcançar a glorificação, eu preciso passar por um processo chamado santificação, que também não é salvação. Também não é salvação. A salvação, eu fui salvo no passado, estou sendo salvo no presente e serei salvo no futuro? Não. É um erro eu dizer que eu vou ser salvo no futuro. Porque no futuro só resta a glorificação. Agora a santificação, eu preciso da santificação hoje. Porque eu fui salvo em Jesus Cristo. Paulo diz que nós somos salvos. Salvos da condenação, salvos da morte eterna, salvos da ira de Deus. E agora reconciliados com Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, quando Paulo diz que nós somos novas criaturas, ele diz justamente que nós somos reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10 também fala dessa reconciliação. Mas eu vou ler 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, onde Paulo fala dessa reconexão. Eu estava perdido, então Jesus Cristo veio como bom pastor para dar a vida por esta ovelha perdida. Agora ele me mostra o caminho, me mostra o aprisco, e agora eu entro no aprisco de Deus para obedecer a sua palavra. E nesse aprisco eu vou recebendo alimentos que vão mudando o meu caráter, a minha personalidade, até que eu me torne cada vez mais igual a Deus, semelhante a Deus. Diz o texto, ao verso 18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, quando Paulo diz em Hebreus capítulo 6, que a gente provou o dom celestial, a gente provou a salvação. A gente recebeu essa salvação. Ou seja, Jesus Cristo me libertou da condenação da morte, da condenação da lei, e agora ele me liga novamente a Deus. Isso é salvação. Inclusive, o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7 e versículo 9, diz que se a gente confessar, se a gente estiver em Cristo, o sangue dele nos purifica de todo pecado. E se a gente confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade ou de toda a injustiça. Então eu estou salvo. E aí, meus queridos, vamos analisar um pouquinho a questão das 10 virgens. Vamos para Mateus capítulo... Eu não vou me aprofundar no tema porque você já entendeu. Agora, como cristão, você tem dois caminhos. Ou o caminho da santificação, ou o caminho da enrolação. Ah, Renivaldo, estou perdendo tempo na igreja, meu querido. Você pode me achar ruim, pode cancelar sua inscrição no meu canal, mas analise, avalie você mesmo. Eu já falei isso aqui nessa série, que a gente precisa se autoavaliar.
Muita gente não gostou da mensagem, né? Porque poucas pessoas assistiram a mensagem. É uma das mensagens menos assistidas da minha série O Espírito Santo 2024. Mais do Espírito Santo. Mas você precisa olhar para dentro de você. Como é que anda seu cristianismo? Então Paulo vai dizer que você tem 3 coisas, você recebeu 3 coisas de Deus, né? A primeira delas foi a salvação, né? A segunda aí, você, no verso 4, você se tornou participante do Espírito Santo, e no verso 5 diz que você provou a palavra de Deus. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 17, diz que quando eu aceitei essa salvação, quando eu fui adotado pelo Espírito Santo como filho de Deus, que eu agora me tornei participante do Espírito Santo, agora a palavra é colocada, ela é impressa em meu coração. Ela é imprimida em minha mente. Então aí diz o texto. Então são 3 coisas que provam que você está salvo. A salvação em Cristo, o Espírito Santo e a palavra. 3 coisas. Então você já sabe por que você pode estar vivo ou não estar vivo. Aí, mas a gente vamos ler primeiro o texto das 10 virgens, e aí eu vou voltar lá. Por quê? Porque 5 virgens tinham esses 3 primeiros ingredientes, né, esses primeiros 3 itens da salvação, ou da vida eterna, no caso, do cristianismo vivo, ou das virgens loucas, que tinham também as 3 características aí das virgens nécias, e se provaram no final perdidas dentro da igreja. A história das 10 virgens, muita gente nem gosta de pregar essa história das 10 virgens, né? Evita, porque mostra a realidade do cristianismo. Nós temos hoje muitos cristãos, quase 3 bilhões de cristãos, vivendo justamente a incerteza dessas 3 coisas. Eu estou salvo ou não estou salvo? Para onde eu estou indo? O que é a palavra de Deus? Então muita gente fica aí acreditando nesses falsos profetas que diz que a palavra de Deus já foi anulada, que a palavra de Deus não tem tanto poder assim. Ou a Bíblia é a verdade, ou ela não é nada. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela é uma completa mentira e você está perdendo tempo na igreja. Então chegou a hora de você tomar uma posição, de viver a sua salvação. Paulo chega a dizer que é desenvolver a sua salvação, que esse desenvolver chama-se santificação. Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo fala dessa santificação. Você tem que ser santificado na alma, no espírito e no corpo, para no final você ser glorificado. E aqui nós temos Jesus Cristo como o teu Salvador pessoal. Nós temos a lei de Deus como a verdade para cuidar de você, para guiar você no caminho da verdade, porque a lei é a própria verdade. E nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, porque ele é a própria verdade. E aí as 10 virgens tomaram suas lâmpadas, diz o versículo 1, Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o noivo. Veja, elas já tinham a lâmpada e suas lâmpadas estavam acesas. Veja, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias. Aqui não está classificando pessoas, por favor. Deus não é seletivo, já expliquei isso, tá? Mas nós nem sabemos aqui, mas a Bíblia vai descrever, vai ter características que mostram se você é nécia ou se você é prudente. Todos nós somos 10 virgens, somos virgens, seguindo o caminho da salvação para encontrar-se com o noivo, o caminho das bodas do Cordeiro. Nós estamos a caminho das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versículos 7 a 10.
E agora, versículo 4. O versículo 3. As nécias. E aqui nós temos que identificar as nécias. O que foi que elas fizeram para ser nécias? Ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite reserva. Elas até tinham, suas lâmpadas tinham uma vasilha reserva para depositar azeite, para substituir ou para repor o azeite das lâmpadas. Mas elas não levaram o seu azeite reserva. Ou seja, não vamos precisar do azeite reserva, não é? E azeite aqui representa a palavra de Deus. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite reserva. Aqui já está diferenciando um cristão vivo de um cristão morto. Um tem prazer na palavra, tem prazer na obediência, tem prazer nas coisas do céu. Ele está indo para o céu e ele faz todo o preparativo para o céu. Ele faz questão de se habilitar, ou de ser habilitado, treinado, para no momento certo ele não ter falta de nada. Ora, como é que você vai sair para uma guerra? Eu costumo pescar, e antes, quando eu era menor, eu saía para pescar com meu avô, às vezes com meu pai, às vezes com meus amigos. E a gente ia à noite, pescar à noite. A gente gostava muito de pescar à noite, para pegar peixe grande, pegar os peixes que de dia a gente não conseguiria pegar. Aí o que acontece? A gente levava a lâmpada. Mas acredite, na capanga sempre tinha bateria reserva. Por quê? Porque se a gente vai passar uma noite inteira ali acendendo lâmpada para viajar dentro dos matos, ora, de repente a bateria, arriava a bateria, se você não tivesse uma lâmpada reserva, você ia ficar no escuro, e no escuro você ia se perder, não ia chegar em lugar nenhum. Aliás, a viagem estava perdida, sem as baterias reservas. Na Bahia a gente chama de pilhas, né? As pilhas reservas. Meu querido, como é que uma 10 virgens sai para encontrar-se com o noivo à noite? Elas saíram ao pôr do sol. Será que elas não perceberam que suas lâmpadas não teriam azeite para suportar a longa caminhada de uma noite inteira? Ah, o noivo vai chegar no pôr do sol, porque normalmente os noivos chegavam ao pôr do sol, mas o noivo não chegou. Diz a parábola que o noivo atrasou. E o noivo vai chegar depois da meia-noite. E a princípio a gente não consegue identificar quais são as virgens nécias. Por quê? Porque todas as lâmpadas estão acesas. Ninguém vai ficar olhando no teu reservatório lá, ver se tem um azeite reserva. Só você sabe se você tem azeite reserva ou não. Aqui é que entra a questão do julgamento individual. Muita gente fala que a salvação é individual. Meu querido, eu não concordo com você. Eu concordo que aqui 10 virgens saíram para encontrar-se com o noivo. Isso é coletivo. E a possibilidade de encontrar-se com o noivo foi dada para todas elas. A salvação oferecida por Deus, de acordo com Tito capítulo 2, versículo 11, a graça redentora de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo pregou em algumas cidades e muita gente aceitou o evangelho. Isso é salvação coletiva. Muita gente rejeitou a salvação. Jonas pregou em Nínive e 120 mil pessoas aceitou a verdade de Deus. Isso é salvação coletiva. Agora, o julgamento é individual. Deus não vai julgar você pela vida do Renivaldo. Embora o Renivaldo possa ser um mau exemplo para você estando dentro da igreja. Eu posso ser um mau exemplo para você. Mas se você se perder por causa do Renivaldo, Deus vai condenar você 2 vezes mais. Por quê? Porque Ele vai dizer, você deveria ter sido um exemplo para Renivaldo. Então pare de olhar para o Renivaldo. Comece a olhar para Jesus Cristo. Porque o julgamento é individual. A salvação está estendida para todos nós. Agora o julgamento é individual.
Ninguém vai ficar olhando a tua lâmpada ver se tem azeite em reserva, não. Ninguém vai olhar para isso, não. As 10 virgens saíram para encontrar-se com o noivo. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Por quê? Porque as nécias não tinham azeite em reserva. Ou seja, elas não tinham experiência pessoal com Deus. Elas não tinham relacionamento pessoal com Deus. Por isso, elas não tiveram a mesma sorte das outras. Versículo 5 diz que o noivo tardou e todas dormiram. Observe que as 10 dormiram. Ora, as lâmpadas todas estavam acesas. Aí elas dormiram. Mas à meia-noite, o noivo apareceu. Ouve o som da trombeta e agora elas se levantam para encontrar o noivo. E agora, somente agora, no final, na chegada do noivo, sabe-se quem é nécia e quem é prudente. Mas se a gente voltar para o texto de Hebreus, né, no versículo 7, se levantaram todas aquelas moças e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram para as prudentes: dê-nos do vosso azeite, porque o nosso azeite acabou. Nossas lâmpadas estão apagando. Ou seja, elas não tiveram uma experiência pessoal. Agora ela quer ser salva pela experiência dos outros. Elas querem entrar nas bodas do Cordeiro pela experiência das virgens prudentes. Ninguém vai ser santificado por você não, meu querido. Você tem que ter sua própria experiência com Deus. E aí a gente volta para o texto de Hebreus, aí você vai entender o que Paulo estava dizendo para nossos irmãos, os hebreus da dispersão. Lá em Hebreus capítulo 6, você vai entender. Vamos ler o versículo 4 até o 6, diz assim: é impossível que aquele que provou o dom celestial, que forem iluminados pela palavra de Deus e que receberam o dom do Espírito Santo, mas viver uma vida de pecado, eles não desenvolvem qualquer sentimento de arrependimento. Observe aqui. No versículo seguinte aí, diz que eles vão fazer 3 coisas que mostram que eles não estão salvos. Na vinda de Jesus Cristo, eles não estão salvos, por isso não serão glorificados. Ou seja, não estão santificados. Versículo 6 diz assim: caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los, visto que de novo estão crucificando a Jesus Cristo. Ou seja, eles agora criam um outro caminho de salvação. Eles criam um novo caminho do arrependimento. Não é mais Jesus Cristo. Lembra que eu falei que para você estar vivo, você precisa da salvação? Você precisa da palavra, você precisa do Espírito Santo. E agora essas pessoas, as virgens nécias, elas se provaram perdidas dentro da igreja. Por quê? Porque agora elas querem buscar o azeite. Elas querem agora compreender a palavra. Muita gente hoje, e até pregadores dentro do cristianismo, acreditam na doutrina da segunda chance. Gente, isso é terrível, não está na Bíblia. Quando Jesus Cristo vier e levar os salvos para o céu, glorificados, não é? Transformados em imortais, eternos, incontaminados, agora eles estão livres da presença do pecado, plenamente santos no caráter, na personalidade. Aí muita gente acha que quando Jesus Cristo vier pela 3ª vez, as pessoas vão ter uma chance entre a segunda e a 3ª vinda de Jesus Cristo para consertar a sua vida, para buscar a palavra de Deus, buscar o arrependimento. Paulo diz que isso é impossível. Não há caminho de arrependimento a não ser o estabelecido por Deus. Ponto final. Paulo diz que se você não aceitar o caminho traçado por Deus, você está crucificando Jesus Cristo outra vez. Ou seja, crucificar Jesus Cristo outra vez é criar seu próprio método de salvação,
para substituir o método de Deus. Versículo 6 diz assim: estão crucificando o Filho de Deus outra vez, expondo a ignomínia. E agora leia comigo o versículo 9. Diz assim, ó: quanto a vocês outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de que vocês são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto e nem está esquecido do vosso trabalho e do amor que evidencia para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda servir aos santos. Então observem que Paulo está falando aqui daqueles que dentro do cristianismo você tem duas atitudes: ou você cresce ou você morre, ou você é santificado ou você não é santificado. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 fecha essa história do processo da salvação, ou do processo da redenção, que eu costumo dizer que é muito mais profundo do que só dizer do processo da salvação. É o processo da redenção, que inclui o resgate, que inclui também a redenção, inclui a salvação em Cristo, a santificação e o resgate. Então nós estamos sendo preparados para o resgate, mas precisamos dia a dia ser santificados, purificados. Por isso o livro de Zacarias vai dizer que a gente vai entrar na fornalha. O livro de Joel fala que a gente precisa ser tocado de tal maneira para a gente rasgar o nosso coração, para que ele seja transformado, para que ele seja purificado, para que ele seja embranquecido para a morada de Deus. As 10 virgens somos todos nós. E eu comecei ontem dizendo para você que a gente precisa personalizar o texto da Bíblia, e não só personalizar, mas personificar. Por quê? Porque é para mim. Ninguém pode julgar você. Nem eu, jamais julgo. Por isso que eu sempre digo no meu canal: Deus não está interessado em teus pecados, Ele está interessado em você. Deus não está interessado em tua vida de erros e fracassos. Deus está interessado em teu futuro, e Ele quer escrever um futuro de sucesso para você. As virgens nécias eram nécias por quê? Porque elas não tinham azeite. E elas, no final, quiseram comprar a salvação. Quando as virgens prudentes vão comprar, ninguém vai para o céu por méritos próprios. Quando Paulo diz no versículo 9, versículo 10 de Hebreus capítulo 6, ele está falando daquele cristão que realmente ama a Deus. E as virgens nécias, elas não desenvolveram esse amor. Quando Jesus Cristo vier, ele virá para aqueles que o amam. Lá no Salmo 91, que a gente leu hoje, lá está escrito: você se apegou a mim com amor. Então, as virgens nécias se tornaram nécias por quê? Porque não tinham uma experiência pessoal ou personalizada com Deus. Elas não foram, elas foram conectadas. E aí eu encerro com a história lá de Saul, né? Saul recebeu o Espírito Santo, mas no final diz de Saul que ele não deu ouvidos à palavra de Deus e nem obedeceu à voz de Deus. Então ele provou o dom celestial, ele provou a boa palavra de Deus e ele recebeu o Espírito Santo, mas ele não desenvolveu a salvação, ele não cresceu em santificação e honra, e no final ele desonrou a Deus, negando a verdade de Deus, procurando uma necromante.
As 10 virgens estavam na igreja, saíram para encontrar-se com o noivo, e no final estavam vazias, porque a sua lâmpada, as suas vasilhas reservas estavam vazias. Elas não tinham experiência pessoal com Deus. Então agora elas vão fazer o quê? Elas vão pisar no sacrifício de Jesus. Meu querido, minha querida, essa é uma mensagem complicada. Eu sei que muita gente não vai gostar dessa mensagem, porque a verdade é, eu posso estar perdendo tempo na igreja. Porque ou eu sou santificado, ou eu não sou santificado. E no final, somente os que forem santos, os que forem santificados, haverão de ser glorificados. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, tenha misericórdia de nós, Pai, porque também nós estamos a caminho das bodas do Cordeiro. Então, Senhor, não queremos ser encontrados com vestes sujas e nem com o azeite reserva vazio, com a vasilha do azeite reserva vazia. Então, ajude-nos, Pai, a ter coragem de sair da mesmice, de sair da mornidão, de sair do comodismo e buscar ter uma experiência real com o Senhor, para que no final não sejamos achados envergonhados e distantes do Senhor, a ponto de querer comprar azeite ou comprar a salvação. Tenha misericórdia de nós, perdoa-nos onde temos falhado e dá-nos um novo coração. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.